O advogado Maurício dos Santos Pereira, um dos diretores da União dos Advogados do Brasil, a UNAB, protocolou um pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Ao explicar o pedido, o advogado afirma: a causa de pedir da presente denúncia se origina nos atos praticados pelo denunciado que, em tese, por ferirem de morte o bom senso, a razoabilidade, a lei, os costumes, a honra, a moral e a ética, são praticados em exasperação, indo muito além do mistério da função que exerce, verdadeiros atos enfurecidos, numa quebra das questões éticas a que deve respeito, tanto naquilo que regra o regimento interno da Suprema Corte, quanto aos parâmetros estatutários dispostos a todos os servidores públicos federais. A peça traz uma prova pré-constituída, ou seja, uma prova que já foi reconhecida como válida por tribunais brasileiros. Trata-se do caso em que a União foi condenada a indenizar o procurador Deltan Dallagnol por ofensas proferidas pelo ministro Gilmar Mendes durante sessão da Suprema Corte. O advogado explica que a conduta de Gilmar Mendes, já comprovada, viola o Código de Ética da Suprema Corte e se enquadra nos crimes de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal previstos na lei do impeachment. A peça lembra ainda que tais fatos já foram apresentados ao Senado em pedido de impeachment anterior, com apoio de mais de 1.600 juristas, que foi arquivado monocraticamente e sem justificativa pelo presidente anterior da Casa, Davi Alcolumbre. A peça explica: o denunciado pode e deve ser admoestado e julgado, já que está comprovado judicialmente os ilícitos, em tese, prescritos nos artigos 9º e 39 da Lei 1079 de 1950, que elenca de forma taxativa os atos temerários considerados ilícitos. Na espécie, temos como concepção de fato mais temerário e ilegal a falta de urbanidade e ética do denunciado ao proferir palavras injuriosas contra membro de outro órgão da União, se não vejamos. Artigo 9º. São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. 7. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 5. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Outras afrontas por atos do denunciado envolvem principalmente, no mundo do dever ser, as questões do decoro, da ética, moral e outros princípios que guarnecem e regulam os atos do servidor público nas funções e no exercício de seu mistério. Logo, insere-se o denunciado também na afronta ao próprio Código de Ética do STF. Não se quer, por qualquer maneira, alavancar discussões a respeito dos moldes, procedimentos e regramentos internos do Supremo Tribunal Federal, pelos quais o senhor ministro Gilmar Mendes profere suas decisões. Não é o foco aqui como o denunciado formula seus convencimentos, tampouco como ele elenca os seus motivos determinantes para suas conclusões e decisões. Não se tem aqui como causa de pedir as interpretações jurídicas exaradas pelo denunciado. O que se aponta como justa causa da presente denúncia é o que se enquadra perfeitamente na nomenclatura de ilícito que consta rigorosamente na lei, resoluções, etc., e que serão listados mais adiante. Temos que aperceber que as palavras injuriosas e caluniosas que o denunciado profere em plena sessão plenária do STF ferem de morte o princípio da urbanidade, princípio da ética, princípio da razoabilidade, entre outros, vez que achincalha pessoas, instituições e, mais recentemente, em atitude extrema, achincalhou, injuriou e caluniou membros do Ministério Público e o fez nomeando os ofendidos. Deixa-se claro que não importa quem é o ofendido, pois estamos apontando, salvo o melhor juízo, o ilícito do ato específico praticado pelo denunciado. O cidadão brasileiro vem percebendo que os atos praticados pelo denunciado são feitos com desdém e em detrimento às vontades dos cidadãos, são exarados em afronta direta à lei e quase sempre são feitos sob o manto do esculacho, sem um mínimo de bom senso, sem a razoável e esperada polidez, com palavras ríspidas e de cunho injurioso a inúmeras pessoas. Percebe-se nitidamente que os exarados pronunciamentos do denunciado
tem como cerne algo parecido com uma vingança, vinda em palavras injuriosas a pessoas nomeadas às claras. O povo espera de sua mais alta corte de justiça um atuar parcimonioso, equilibrado, razoável e que objetive a justiça, e não uma atuação folclórica e dramática cuja finalidade notória é sempre opor-se à justiça esperada no escopo de sobrepor-se às leis, ressaltando que são atos ilegais, afrontosos ou que não observam a ética, a boa reputação, a moral e a dignidade da instituição STF, menosprezando ainda, por ocasiões, outras instituições governamentais, com a soberba jamais esperada de um magistrado da Corte Suprema. A peça lembra ainda a responsabilidade do Senado de atuar no controle de atos de ministros do Supremo Tribunal Federal e alerta que as condutas do denunciado continuam ocorrendo. Ouça trecho. É hora de o Poder Legislativo prevalecer sobre o STF naquilo que este exacerba poderes constitucionais daquele que é ainda invadido em sua competência, um poder invadindo outro, inaceitável na constitucional tripartição harmônica republicana. Precisamos que nossas instituições democráticas retomem seus devidos lugares. Precisamos que o Legislativo legisle e o Judiciário somente entregue a jurisdição por meio de julgamento, se impulsionado a fazer. O denunciado vem praticando, salvo o melhor juízo e em tese, diversas afrontas à legislação pátria, seja as de regulamento interno, seja as de regramento externo e leis, não sendo possível tolerar que tais atos passem sem ao menos uma admoestação para satisfação a seus pares e, em especial, esclarecimentos à população. Nesse sentido, sendo os fatos acima narrados fatos concretos, notórios e ocorridos dentro da sessão plenária do STF, prescinde de provas outras a não ser os diversos vídeos que constam na internet, bem como as próprias notas taquigráficas daquele julgamento do dia 14 de março de 2019, agravo no inquérito número 4.435. Ainda assim, e por oportuno, trazemos a sentença condenatória cível do denunciado, cujos motivos determinantes de decidir o mérito e o dispositivo da referida sentença vêm ao encontro da presente denúncia, o que traz também efeitos inafastáveis a este Senado Federal. A denúncia nasceu de atos praticados pelo denunciado no exercício de sua função de ministro do Supremo Tribunal Federal. Na denúncia, é colacionada a decisão transitada em julgado de sentença condenatória cível contra o denunciado, o que faz resultar em 1. Dispensabilidade da produção de provas, já que existem e são pré-constituídas. 2. Dispensada a produção de provas, já que é irrefutável a força probante de uma decisão judicial transitada em julgado, coisa julgada, a denúncia nasce clara, completa e inafastável é a obrigação fiscalizadora do Senado Federal. 3. Havendo prova por documento público ao Senado Federal, é vedado o arquivamento sem a abertura do procedimento de impeachment, sob pena de prevaricação cumulada com crime de responsabilidade, que pode culminar em cassação de mandato eletivo e perda de direitos políticos. 4. A qualificação de comissão omissiva acima não está cingida somente ao presidente do Senado, mas abarca todos os membros da mesa do Senado, pois, na omissão do presidente do Senado, a diretoria da mesa tem condições de requerer o processo ou, na recusa, solicitar cópia no protocolo da Casa para daí exercer seu dever constitucional e dar andamento ao pedido de impedimento. Por tudo quanto exposto acima, Excelência, resta aos denunciantes exporem seus sentimentos que resultaram nos pedidos consubstanciados por súplicas da sociedade, almejando a moralidade, a ética, o decoro, a coerência, a razoabilidade, a justiça, a imparcialidade, a urbanidade, a honestidade e o espírito coletivo do denunciado, ou, contrariamente, a aplicação a este das sanções cabíveis e legais, assim. Nós, o povo brasileiro, gente pacata, amiga, sensível e honesta, não merecemos conceber com o que se vê ultimamente o direito pátrio vilipendiado por pessoas que deveriam cuidar de todos,
Não há segurança jurídica que suporte o adjetivo de perene se justamente em sua forja há máculas irreparáveis. A justiça não serve simplesmente para o indivíduo conhecer seu verdadeiro direito. Serve ela para transmutar os conflitos em paz e não ao contrário. Há desejo imenso para que o denunciado se convença de seus atos e os transmute para os fins de ofertar, com sua função, o apaziguamento à população e não a inquietá-la. Por essas razões, que não são poucas, aliás, a prova pré-constituída, que se erguem como justa causa para o início das investigações, tudo que o povo brasileiro espera do Senado é que cumpra com sua obrigação administrativa e funcional. Como os fatos são gritantemente comprovados, cópia desta petição seguirá, para efeitos de conhecimento, aos senhores procuradores-gerais da União e, na medida do possível, será encaminhada a todos os senhores senadores para que tenham conhecimento formal e avoquem para si o poder-dever de protocolizar individualmente novo pedido de impeachment com os fatos aqui apontados, caso esse seja barrado ilegalmente. Argumentando um tanto, não poderíamos deixar de pelo menos esboçar aqui a repúdia, a indignação sobre a malversação do Poder Judiciário presenciada no último dia 9 de março, proporcionada pelo ministro Fachin, em desconsiderar todo o ordenamento jurídico, desconsiderar todo o processo e jurisdição prestado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, a retificação por 3 desembargadores em sede de apelação no TRF4, a decisão do Superior Tribunal de Justiça exarada de ministros, a decisão do próprio STF. O ministro Fachin demonstrou ainda mais o quanto é necessária a atuação deste Senado Federal, o único legalmente a colocar barreiras nos despautérios ilegais praticados sob espírito ditatorial pelos ministros da Suprema Corte. Não podemos também esquecer que, em guerra de vaidade e de poder, o ora denunciado levou ao julgamento o habeas corpus que estava com vistas a ele, para então mostrar quem manda naquela segunda turma. Uma brincadeira com nossa justiça em afronta à lei, à jurisprudência, à segurança jurídica, à paz social. Esses últimos atos devem impulsionar este Senado Federal a fazer o que tem que ser feito, ou viveremos sob o manto de um judiciário arcaico, medieval e em bandeira ditatorial tirânica, fazendo o que querem fazer e não o que a lei determina. Basta, senhores senadores.